Senhor é Deus. Senhor amado, nós louvamos a Ti, glorificamos o Senhor. Pai amado, queremos estar eternamente na glória, louvando incessantemente, louvando para sempre o Teu nome. E isso já fazemos desde aqui, Senhor. Bom é louvar ao Senhor e render graças ao Teu nome, ó Altíssimo, como diz o Salmo 92. Glória a Deus, como diz o Salmo 100, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos perante Ele com louvores. Glória a Deus. Senhor amado, suplicamos, fala conosco pela Tua palavra. Meu Deus, opera, Senhor, em cada vida. Opera, Senhor, em nome de Jesus. Glorificado seja Deus. Diga glória a Jesus. Aleluias. Louvado seja o Senhor. Irmãos, o Senhor nos dá a palavra nesta noite em Atos capítulo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Quem está vivo, diga amém. Glória a Jesus. Nós vamos ler dos versículos 38 ao 40. 3 versículos, vamos ler todos juntos. Ou melhor, só os vivos. Diga glória a Jesus. Todos juntos. E mandou parar o carro e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Senhor, dá-nos graça para entendermos a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glorificado seja o Senhor. Irmãos, a palavra de Deus é indispensável para a nossa vida. Deuteronômio 8:3, não de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. João 15:3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Salmo 19:7, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Glorificado seja Deus. Estamos no capítulo 8 de Atos. No capítulo 7, Estevão foi morto. Capítulo 6 de Atos diz que a igreja cresceu tanto que houve até murmuração porque pessoas não estavam sendo atendidas. No caso, eram as viúvas dos judeus helênicos, judeus de origem grega, não estavam sendo atendidas. E daí então escolheram diáconos, que eram 7 homens, um deles por nome Estevão e outro por nome Filipe, este aqui relatado no texto que lemos. Estevão, homem de fé, cheio do Espírito Santo, já se levantou oposição contra ele, resistiu àquilo e ninguém conseguia dar resposta à sabedoria e à ousadia de Estevão. Mas o povo judeu o acusava de contradizer a lei, de contrapor-se à lei, de levantar-se contra o templo de Deus que estava em Jerusalém, e levantaram-se falsas testemunhas e o apedrejaram. E o capítulo 8 de Atos começa dizendo que depois da morte de Estevão, uma grande perseguição se levantou contra a igreja de Jesus. Aliás, irmãos, isto existe até hoje, está escrito na carta de Paulo a Timóteo: se alguém quer viver piamente em Cristo Jesus, padecerá perseguições. 2/3 dos crentes do mundo são perseguidos, são nos países muçulmanos, outrora eram nos países comunistas, hoje são nos países muçulmanos. Diga glória a Jesus. Grande perseguição se levantou e todos os crentes de Jerusalém foram dispersos, à exceção dos apóstolos.
E todos saíram por todos os lugares, e diz ali o texto, o comecinho do capítulo 8 de Atos, que todos iam por todo lugar anunciando a palavra de Deus. Eles foram dispersos pela Judeia, que é a região sul de Israel, e também por Samaria, que é a região central. E diz que Filipe foi à cidade de Samaria, era uma cidade grande, que no passado havia sido capital do reino do norte. Diga glória a Jesus. Samaria, e Filipe ali pregou e muita gente se converteu, porque os endemoniados eram libertos, os demônios eram expulsos em nome de Jesus, os enfermos eram curados e o Senhor operava grandes coisas, e diz ali o texto no início deste capítulo, que havia grande alegria na cidade. Fala para o outro lado, Jesus concede grande alegria. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, nesta vida todos nós temos muitos motivos para nos entristecermos, mas olhe para Jesus. Fala para um lado, olhe para Jesus. Hebreus 12:2, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezou a afronta e assentou-se à destra da majestade nas alturas. Considerai, pois, aquele que suportou contra si tais contradições dos pecadores, para que não desfaleçais, perecendo em vossos ânimos. Diga glória a Jesus. Fala para o irmão do lado de novo, olha para Jesus. Glorificado seja o Senhor. Havia grande alegria na cidade. Tinha ali um personagem que era Simão, o nome dele, e ele era envolvido com artes mágicas, e ele, por toda a sua vida, tinha iludido o povo de Samaria com as suas magias. Isso já existia desde aquela época, aliás, isso é antiquíssimo. Os magos de Faraó no Egito conseguiam burlar, conseguiam fraudar os sinais que Deus operava através de Moisés, mas foram só até um certo ponto. A hora que veio a praga dos piolhos, já não conseguiram mais fazer. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, e até este Simão creu e também foi batizado, só que nenhum deles havia ainda recebido o Espírito Santo. A igreja de Jerusalém ouviu isso e enviou para lá Pedro e João. Chegando lá, estes apóstolos impuseram as mãos sobre estes crentes, todos foram cheios do Espírito Santo. Este Simão viu isto e quis comprar por dinheiro este poder de impor as mãos e as pessoas receberem o Espírito Santo. Pedro olhou para ele e disse assim, tu não tens parte nem sorte nesta bênção, porque cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro, e eu vejo que tu estás em fel de iniquidade, em laço de amargura. E daí o Simão pediu para orarem por ele, para que ele fosse liberto. Ali nós podemos perceber que existem pessoas que até se batizam, e na verdade não são convertidas. Pergunta para o irmão do lado assim, você é? Diga glória a Jesus. O texto de Atos 8 já prova que batismo é muito valioso para quem realmente creu em Jesus. No caso aqui do Simão, não lhe adiantou de muita coisa, porque o coração não era reto. Irmãos, isso é Atos capítulo 8. Diga glória a Jesus. Atos 8, 21. O teu coração não é reto diante de Deus. Pergunta para o irmão do lado, o teu coração é reto diante de Deus? O que significa um coração reto diante de Deus? Significa buscar a Deus com boas intenções. Buscar a Deus pelas verdadeiras intenções. Porque Ele é Deus, porque Ele merece ser louvado, porque Ele é digno de adoração. Diga glória a Jesus. Não é vir à igreja porque você ouviu dizer que os crentes estão ganhando dinheiro por irem na igreja. Misericórdia. Fala para nós assim, misericórdia. Que é isso? Ouvir na igreja porque está caçando marido. Diga glória a Deus. O teu coração não é reto. Irmãos, e o texto é sério. Porque o coração, o que Simão queria na verdade?
ele queria era aparecer, porque por muito tempo ele tinha iludido o povo de Samaria com artes mágicas, e ele viu Filipe, que era mais poderoso do que ele, Simão, e ele queria continuar aparecendo, ter assim um domínio sobre as pessoas, ser admirado. Irmãos, isso é maligno. Mas, irmãos, o que aconteceu logo após isto? Versículo 26 diz que o anjo do Senhor chegou para Filipe e mandou ele descer para a estrada que descia de Jerusalém para Gaza. Essa estrada estava deserta. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, aqui nós já aprendemos que existe o ministério dos anjos no Novo Testamento. Lucas 22 diz que Jesus estava no Getsêmani suando grandes gotas de sangue, e veio um anjo de Deus que o confortava. Mateus 28, as mulheres foram ao túmulo de Jesus, a pedra já estava removida e estavam ali 2 varões vestidos de branco, cuja aparência era como se fosse um relâmpago, de tão resplandecente, eram anjos de Deus. Atos capítulo 1, Jesus subiu ao céu e os discípulos ficaram olhando para cima, vieram 2 varões também de branco, dizendo assim: varões galileus, porque estáis olhando para cima? Este Jesus, da mesma forma que o viste subir, há de vir. Diga glória a Jesus. Irmãos, o ministério dos anjos, no Novo Testamento, em Atos 8, o anjo dizendo para Filipe ir a essa estrada. Em Atos capítulo 12, Pedro na cadeia para ser entregue no dia seguinte a Herodes, para ser morto pelo povo, um anjo do Senhor veio ali e o libertou. Mas já também em Atos capítulo 5, todos os apóstolos haviam sido presos, o anjo do Senhor foi lá e soltou a todos, e mandou todos voltarem para o templo, para pregarem o poder e a palavra de Deus. Irmãos, Deus ainda continua enviando os seus anjos para operar em nosso favor. Hebreus 1,14, não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados a servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Salmo 91, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos, eles te sustentarão nas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Diga glória a Deus, louvado seja o nosso Deus. Então existe o ministério dos anjos, e o anjo disse para Filipe: vai a tal lugar. Irmãos, isso mostra que o nosso Deus é um Deus vivo, verdadeiro, um Deus que fala, um Deus que se manifesta, um Deus que dá direção. Aqui Filipe soube que era anjo, porque foi ele que relatou isto, e o escritor do livro de Atos, que foi Lucas, soube transcrever. Então Deus opera até hoje. Fala isso para o irmão do lado: Deus opera até hoje. Glória a Deus. Irmãos, ali Filipe foi para aquela estrada, a estrada estava deserta. Irmãos, Filipe havia pregado para a cidade de Samaria, e a cidade inteira, uma cidade muito grande, havia ouvido falar do poder de Deus, e Filipe era usadíssimo nos sinais e prodígios diante do Senhor. De repente o Senhor o tira de tudo aquilo e manda para uma estrada deserta, não tinha ninguém. De repente vem vindo uma carruagem, como diz ali o versículo 38, mandou parar o carro. Este carro não era um automóvel, por favor. Fala assim, por favor. Era um carro puxado a cavalos. Diga glória a Jesus. Isso aqui foi há 2000 anos atrás. Diga glória a Deus. Então veio uma carruagem, e estava só o Filipe naquela estrada deserta, e veio a carruagem, e dentro da carruagem estava um homem que era o ministro da fazenda da rainha da Etiópia. Ele era o tesoureiro da rainha da Etiópia, e ele estava com um rolo lendo o livro do profeta Isaías. Estava lendo no capítulo 53 de Isaías, que é um capítulo antes do Novo Testamento, o que fala de Jesus de uma forma gloriosíssima. Diga glória a Jesus. Maravilhoso. Isaías 53, foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e mais indigno dentre os homens, e homem de dores, sabe o que é padecer. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi moído
moído pelas nossas transgressões e ferido pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. O tesoureiro estava lendo isto. Irmãos, isso aqui já mostra que ele era um homem rico, porque na época, para alguém ter um dos rolos da palavra de Deus, só as pessoas riquíssimas, porque estes rolos só haviam nas sinagogas, porque eles eram escritos à mão, pelos escribas, demorava muitíssimo, porque os escribas tinham muito temor com a palavra de Deus. Eles usavam canetas especiais, lógico, na época, escritas com penas. Diga glória a Jesus. E sempre que aparecia no texto o nome de Deus, eles lavavam as mãos e usavam uma pena especial para escrever o nome de Deus. Então tudo isso demorava. Então, para alguém ter particularmente um desses rolos, alguém muito rico, e este homem era rico, aliás, ele já tinha vindo da Etiópia. Irmãos, Etiópia na África, tem Egito, Sudão e Etiópia embaixo. Hoje, de avião é perto, de carro não é perto, é longe. Vai dar quanto isso? Dá uns 800 mil quilômetros. Imagine em uma carruagem. E ele tinha ido a Jerusalém para adorar. Ele voltou lendo o livro do profeta Isaías. E o Espírito Santo falou a Filipe: chega e ajunta-te a este carro. Outra coisa, irmãos, que nós aprendemos, diga glória a Jesus, é o versículo 29, disse o Espírito a Filipe: chega-te, ajunta-te a este carro. Repita comigo: o Espírito Santo fala. Glorificado seja o nosso Deus. Irmãos, e fala mesmo, e fala até hoje. Irmãos, o livro de Atos dos Apóstolos mostra como Deus agia e como Deus continua agindo. Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. O nosso Deus ainda hoje é um Deus presente, ainda hoje opera maravilhosamente. Diga glória a Jesus. Filipe se ajuntou perto da carruagem, ouviu o que o tesoureiro lia. E o Filipe perguntou assim: entendes tu o que lês? E o tesoureiro respondeu: como entenderei se alguém não me explicar? Irmãos, este texto é muito profundo porque ele mostra várias verdades. O tesoureiro era um homem ilustradíssimo, inteligente, capacitado, falava várias línguas. Ele estava falando com Filipe na língua que Filipe entendia, provavelmente o aramaico. Ele falava o etíope, falava o grego, que era a língua conhecida por todos os estudados da época, falava ainda o latim, que era a língua oficial dos romanos. Homem muito estudado, muito capacitado, mas ele teve sinceridade o suficiente para dizer que não estava entendendo o que estava lendo. Porque, irmãos, esta palavra não se entende com o intelecto, isso aqui se entende com a fé, e a fé é maior do que o intelecto, muito maior. Marcos 9:23, tudo é possível ao que crê. Diga glória a Jesus. Irmãos, então este homem tão capacitado, chegou Filipe e perguntou: entende o que você está lendo? E ele foi franco o suficiente para dizer: como entenderei se alguém não me explicar? E Filipe começou naquele texto e explicou sobre o Senhor Jesus, até que eles chegaram a um lugar que havia água, poderia ser um rio, um riacho ou um lago, havia água ali. E o tesoureiro perguntou a Filipe: eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? Filipe disse: é lícito se tu crês de todo o coração. E o tesoureiro disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E daí chegamos ao versículo que já lemos, que pararam o carro, desceram, Filipe o batizou nas águas, no nome do Senhor Jesus. E diz a palavra que quando eles saíram da água, Filipe foi arrebatado. Irmãos, isso é uma experiência espiritual fortíssima, elevadíssima. 2 Coríntios 12, Paulo disse que foi arrebatado
Paulo não sabia se no corpo ou se fora do corpo. A experiência de Filipe foi com o corpo e tudo. O Espírito arrebatou Filipe, tirou de um lugar e pôs em outro. Diz aqui que ele se achou perto de Azoto, muitos quilômetros de distância. O Espírito separou um do outro, o tesoureiro ficou sozinho e Filipe foi para um outro lugar muito longe, mas diz a palavra que o tesoureiro, jubiloso, com júbilo, a alegria do Espírito Santo, continuou o seu caminho e Filipe de repente estava em outro lugar, muito distante, mas também continuou a anunciar e a pregar a palavra de Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, essa história, agora vamos ver o que o Senhor quer falar conosco. Fala para o irmão do lado, Deus quer falar com você. Glória a Jesus. Primeira coisa, Filipe estava em uma campanha evangelística na cidade de Samaria, e uma campanha muitíssimo bem sucedida. Muitos frutos, a cidade quase inteira convertida ao Senhor, muitos milagres. De repente o Senhor tira Filipe e manda ele ir para uma estrada deserta. Mais de repente ainda, tira Filipe da frente de um homem que ele havia acabado de batizar e manda para um outro lugar, sem mala, sem nada. Diga glória a Deus. Irmãos, por que Deus fez isso? Filipe estava indo tão bem em Samaria. Por que Deus o tirou? Por que Deus não o deixou continuar ali? Repita comigo, nós somos servos. Fala para um lado assim, servo. Quem manda é o Senhor. Quem sabe se está bem sucedido ou não é Deus. Deus sabe. Fala isso para um lado, Deus sabe. Nós não temos escolha, a nossa escolha é obedecer. Deus sabe o que faz. Lucas 17:10. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos ter feito. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor tirou e o Senhor dispôs de Filipe como bem quis, ainda que aos nossos olhos humanos ele poderia ter continuado lá, porque o trabalho estava indo muito bem, mas Deus sabe o que ele faz e Deus sabe o que ele quer. Repita comigo, os pensamentos de Deus são mais altos. Irmãos, não é o planejamento e nem a perspectiva humana que contam, mas sim a vontade de Deus. Diga glória a Jesus. Por isso, irmãos, que na obra de Deus não dá muito certo essa questão de planejamento. Lógico que não precisa ser tudo badernado, uma certa antecedência tem que ter, mas sempre, meu amado, sabendo isto, Deus faz na verdade o que Ele quer. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, Filipe estava em Samaria, de repente chega o anjo e diz para ele assim: vai para a estrada que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Filipe sai de uma cidade que ele tinha muitos frutos, muitos discípulos, e vai para uma estrada deserta. Irmãos, ele foi sem questionar, sem pestanejar, ele obedeceu. Fala isso para o irmão do lado, ele obedeceu. Irmãos, ele não ficou constrangido pela pressão das massas. Mas o que vão pensar de mim? Vão achar que eu estou abandonando tudo? Vão achar que eu estou deixando tudo para trás? Vão achar que eu sou incoerente? Vão achar que eu sou louco? Eu estou então bem aqui e vou para uma estrada deserta? O próprio anjo está dizendo assim: vai para lá que a estrada está deserta. Vou fazer lá aqui então. Irmãos, ele não ficou atentando para a pressão das massas. Nunca se esqueça disso. Diga glória a Jesus. As pessoas exercem pressão sobre nós. As pessoas sempre querem que nós façamos alguma coisa, sempre. Ou no mínimo querem que nós continuemos a ser o que nós estamos sendo. Mas nós temos que saber na verdade o que Deus quer de nós. Fala para o lado o que Deus quer de você.
Irmãos, e Filipe não ficou impressionado com a pressão dos seus pensamentos. O anjo disse e ele foi. Ele estava na direção de Deus. Pergunta para o irmão do lado: você está na direção de Deus? Louvado seja o Senhor. Irmãos, estando na estrada deserta, o que Filipe fez? A hora que apareceu um carro, o Espírito Santo disse: chega-te junto ao carro. Ele foi correndo, porque ele estava a pé. Diga glória a Jesus. E ele evangelizou. Irmãos, Deus mexe com as nossas vidas. Fala para o irmão do lado: Deus mexe com a tua vida. Irmãos, nesta terra nada é definitivo. A própria terra gira sem parar. Aqui não tem nada fixo. Diga glória a Deus. Tudo muda nesta vida, tudo muda. Irmãos, o que Filipe fez? Anunciou o Evangelho. Seja em Samaria para um monte de gente, com milagre e tudo mais. Seja numa estrada deserta, correndo lá numa carruagem, ele fez o que era para fazer: evangelizar. Fala para um lado: evangelizar. Ouça só, 1 Coríntios 9,16. Se eu anuncio o Evangelho, eu não tenho do que me gloriar, porque me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. E se eu faço de boa mente, eu terei prêmio, mas se eu faço de má vontade, só uma dispensação me é confiada. Logo, o que eu farei, pois? Evangelizando, proporei de graça o Evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder neste Evangelho. Diga glória a Jesus. Me é imposta esta obrigação. Diga glória a Jesus. Irmãos, nós somos cheios de vontades. Fala para um lado: você é cheio de vontades. Irmãos, e quando acontece alguma coisa que não é segundo a nossa vontade, quando acontece alguma coisa que nós não gostamos, nós não queremos, nós ficamos contrariados, mal-humorados, bicudos. Fala assim: bicudo. Só porque aconteceu alguma coisa que contrariou. Irmãos, mas o Senhor quer nos ensinar neste texto: aconteça o que acontecer na tua vida, você está nesta terra para falar da glória de Deus em qualquer circunstância, seja no meio do progresso visível em uma cidade, ou seja no meio de um deserto. Proclame a glória de Deus, porque é para isto que você foi chamado, para 1 ou para 1 milhão. Diga glória a Jesus. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Se te der um mal súbito e você for para o hospital, o que você vai ficar? De mau humor? Tinha uma viagem planejada, vou perder a viagem, e agora eu estou fora do meu serviço, está difícil a coisa, posso até ser mandado embora, põe outro no meu lugar. Agora que eu não estou lá, que eles vão ver que eu não faço muita falta. Faço misericórdia. Mas eu tinha uma festa, eu tinha um casamento, e daí você fica lá bicudo e contrariado e de cara feia, porque está no hospital e não quer estar. Meu amado, aprenda. Fala assim: aprenda. O Senhor quer nos quebrantar. Irmãos, nós temos muita coisa para sermos quebrantados, para fazermos a vontade de Deus. Sabe o que acontece com um crente de verdade? Vai para o hospital, sabe o que ele faz? Anuncia a glória de Deus. Diga glória a Jesus. E se você perdeu o emprego e tiver que ir lá no Cine para procurar emprego, quem já foi sabe onde é? Diga glória a Jesus. Tem que ir lá no Cine, você vai o quê? Pisando duro. Um crente tendo que vir aqui, que Deus é esse? Sai dessa, meu filho. Fala assim: sai dessa. Vai feliz na vida e evangeliza lá. Fala do evangeliza lá. Diga glória a Deus. Está na fila do INSS, só pela misericórdia. O que você faz lá? Anuncia a glória de Deus em qualquer lugar. Irmãos, o que Filipe fez? Pregou, batizou o homem. E outro, irmãos, nós temos que
Aproveitar as oportunidades. Fala para o lado assim, aproveite. Diga glória a Jesus. Irmãos, esse texto aqui ensina muito. Quando o Senhor te dá uma oportunidade de você evangelizar alguém, se possível, batiza na hora, porque você não sabe o que vai acontecer com você depois. Diga glória a Jesus. Irmãos, Filipe pregou para o homem aceitou, fez confissão de Jesus, foi batizado e Filipe foi arrancado do lugar. Então ele teve que aproveitar a oportunidade de fazer o serviço completo. Às vezes o crente faz uma parte do serviço e diz assim, depois eu continuo. Você não sabe se vai poder continuar depois. A oportunidade que você tem, meu amado, faça tudo o que der, tudo. Diga glória a Jesus. Se não tem rio, pede um copo d'água e batiza a pessoa ali com um copo d'água e tudo. Diga glória a Deus. Já batizei gente com um copo d'água e a pessoa morreu antes de poder vir aqui na igreja. Diga glória a Jesus. Então, tenha oportunidade, faça a obra completa, porque nós não mandamos na nossa vida. Fala para um lado, você não manda na tua vida. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, Filipe batizou o eunuco e depois ele foi arrebatado. Deus arrancou. Irmãos, arrebatar no grego é um verbo que significa assim, tirar com muita força e tirar subitamente. Isso que significa arrebatar. Repita comigo, Deus não permitiu Filipe continuar a obra com o eunuco, nem em Samaria. Deus não deixou. Deus tirou Filipe de Samaria para pôr na estrada. Tirou da estrada para pôr em Azoto, uma cidade bem longe dali. Deus não deixou. Diga glória a Jesus. Irmãos, nós somos cheios de esquisitices. Nós gostamos de começar o nosso negocinho, começar e continuar e terminar. Só que a obra de Deus não é o teu negocinho. Fala para nós assim, viu? Diga glória a Jesus. Deus sabe o que faz. Ai, pastor, mas este eunuco, ele precisava de discipulado. Diga isso para Deus então, meu filho. Fala para nós assim, diga para Deus. Porque Deus não achava que ele precisava de discipulado. Arrancou o discipulador antes disso. Diga glória a Jesus. Deus sabe o que faz. Por que Deus não deixou Filipe fazer isso? Meu amado, tem uma lei na obra de Deus, que é 1 Coríntios 3. Um planta, outro rega. Deus dá o crescimento. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. O tesoureiro precisava de que alguém o discipulasse? Sim, e Deus sabe disso melhor do que você e melhor do que eu. Diga glória a Jesus. Às vezes a pessoa está no emprego, evangelizou alguém, a pessoa se converteu, começou a andar com Jesus, e o crente que evangelizou ele perde o emprego e manda embora. E daí ele fica, mas Senhor, eu evangelizei, ele precisa de alguém que discipule. Deus sabe. Fala isso para o lado, Deus sabe. Você está falando isso para Deus, meu filho? Diga glória a Jesus. Ele precisa de alguém que discipule. Não você. Fala para ela assim, não você. Diga glória a Jesus. Era isso que Deus estava dizendo para o Filipe. Não você. Irmãos, Deus proverá. Fala isso para um lado. Deus proverá. Deus sabe o que faz. Irmãos, Deus sabe de tudo. Diga glória a Jesus. Irmãos, Filipe foi usado por Deus para começar a obra em Samaria, e foi uma coisa tremenda, que quase a cidade inteira se converteu. Mas, se Filipe continuasse lá, teria sido bom? Será que a obra continuaria a crescer? Ou será que aquilo desvirtuaria? Será que não viraria um culto à personalidade de Filipe? Será que as pessoas não iriam ficar mais ligadas nele do que ligadas em Jesus? Irmãos, Deus
sabe. Diga glória a Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Diga glória a Jesus. E outra, irmãos, Filipe evangelizou o eunuco conversou a Jesus, se batizou, se converteu. E Deus tirou o Filipe da frente do eunuco. Por quê? Quem sabe, irmão, se Filipe não iria ficar impondo para aquele eunuco costumes judaicos. Aquele homem era etíope, morava no fim do mundo. Irmãos, todos nós temos as nossas idiosincrasias. Fala para mim assim, misericórdia. Será que é isso? Diga glória a Deus. Todos nós temos as nossas esquisitices próprias de ser humano. Irmãos, tem gente que evangeliza o outro se converte e fica crente, mas fica esquisito que nem você. Mas em misericórdia, você projeta bastante de Jesus e um pouco de você também. Daí pronto, misericórdia. Diga glória a Deus. Irmãos, Deus sabe. Por que Deus arrancou Filipe da frente daquele eunuco? Deus sabe o que é melhor, Deus sabe fazer as coisas. Glorificado seja o Senhor. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, humanamente nós podemos achar que alguma coisa está indo bem. Ai, pastor, mas eu acho que isso aqui está indo tão bem. Meu amado, Deus sabe o que é melhor. Deus sabe o que Ele põe, Deus sabe o que Ele tira, Deus sabe o que Ele mexe, Deus sabe o que Ele acrescenta, Deus sabe o que Ele retira. Diga glória a Deus. Aleluias. Repita comigo: Deus não quer ninguém agindo como se fosse o dono da obra. Irmão, será que Filipe não estava com excessiva influência na cidade de Samaria? Tanto que o Simão quis comprar até poder para impor e receber o Espírito Santo, porque ele viu as maravilhas que Deus operava por Filipe. Irmãos, Deus sabe de todas as coisas. Deus não quer ninguém agindo como se fosse dono da obra em lugar nenhum, em circunstância alguma. Nós não somos donos das nossas vidas. Diga glória a Jesus. E outra, irmãos, Deus não quer monumentos erguidos a homens, Deus não quer isso. A glória é só de Deus. Isaías 42:8, eu sou o Senhor, este meu nome, minha glória a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Diga glória a Jesus. Irmãos, quem sabe se mais um pouco não ia levantar um monumento em Samaria, em homenagem ao fundador da igreja, o Filipe. Já tinha uma estátua do Filipe lá assim. Mas em misericórdia, Deus não gosta disso de jeito nenhum. A glória é só de Deus. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Jesus. E outra, irmãos, por que Deus não deixou Filipe discipular este eunuco? Irmãos, Deus sabe o que faz. Existem pessoas que discipulam os outros e começam a agir como se fossem donos dos outros. Existem igrejas que entram nesses trabalhos de grupos familiares e assim chega a certo grau de extrapolamento, que quem é do grupo tem o líder, e quem é liderado pergunta para o líder até se vai viajar, se vai almoçar fora. Mas o que é isso? Pergunta para assim, o que é isso? Irmãos, ninguém é dono de ninguém e Deus não gosta desse tipo de coisa. Diga glória a Jesus. Por isso Deus arrancou Filipe. Deus sabe o que faz. Glorificado seja Deus. Diga glória a Jesus. Repita comigo: Deus quer crentes maduros. Ai, pastor, mas ele foi evangelizado na hora, ele acabou de ser batizado, nós não podemos largar esse tesoureiro aí, pastor. Ele vai para a Etiópia, não tem nenhum crente na Etiópia, vai largar esse homem, ele vai cair, isso aí não vai dar fruto nenhum, isso não vai dar nada. Como? O senhor tem coragem? Deus tem. Fala assim: Deus tem. Diga glória a Jesus. Ai, pastor, eu sou tão fraquinha. Na minha casa, na minha família, no meu serviço, ninguém é crente. Ai, acho que eu não vou aguentar. Sai dessa. Fala para nós assim: misericórdia. Vai aguentar assim. Deus deixou o coitado do tesoureiro sozinho. Ele tinha a Bíblia. Fala para nós assim: ele tinha a Bíblia. E você também tem. Diga glória a Deus.
Então, irmãos, Deus sabe o que faz. Deus quer crentes maduros. Deus não quer ninguém dependendo de ninguém. Deus quer que nós dependamos só dEle. Fala para o lado, só de Jesus. Louvado seja o Senhor. Será que a igreja de Samaria iria ficar muito ligada em Filipe, ou até este tesoureiro? Deus tirou Filipe porque Deus quer que as pessoas fiquem ligadas só nele. Diga glória a Jesus. Repita comigo: a obra de Deus não pode ser imobilizada. Diga glória a Jesus. Foi o que os judeus fizeram. Acharam que o reino de Deus era só deles e que o templo era só Jerusalém. Como diz Jeremias 7, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Eles idolatravam aquele templo até que Deus destruiu o templo e varreu todos eles pelo mundo afora. Diga glória a Jesus. Irmãos, repita comigo: Deus não quer que estejamos ligados a um lugar, mas a Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, existem palavras que às vezes as pessoas dizem que elas são assim, lisonjeiras, humanamente falando, lisonjeiras para nós, mas na verdade elas são erradíssimas. Vamos dar um exemplo. A pessoa se converte aqui na igreja e vem aqui na igreja. E daí a pessoa viaja, vai lá para o interior do Paraná, ou para o litoral, qualquer lugar, e daí ela fica algum tempo nessa viagem e vai em outra igreja lá. Porque não pode ficar sem adorar a Deus, vai na igreja. E daí a pessoa volta assim: ai pastor, sabe, mas eu não acostumo com outra igreja, meu lugar é aqui, igreja boa aqui, bom é aqui, bom é aqui. Fazer misericórdia. Muito lisonjeiro, obrigado pela parte que me toca, mas nada a ver. Fala assim: nada a ver, nada a ver. E se Deus te arranca daqui e põe lá? Você sabe? Pergunta para o lado assim: você sabe? E se Deus te arranca? Meu amado, nós não podemos estar ligados a um lugar. É a Jesus. Fala assim: a Jesus. Porque Jesus está em qualquer lugar, aqui e lá. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, aqui na terra tudo é transitório, então só Jesus. Salmo 90, versículo 1, Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que se formasse a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Diga glória a Jesus. Glória a Deus. Repita comigo: o Senhor arrebatou Filipe. O que significa arrebatar, mesmo que nós já dissemos? É arrancar com grande força, subitamente, de repente, sem aviso prévio. Fala assim: sem aviso prévio. Diga glória a Jesus. Irmãos, este texto aqui ensina uma das formas de Deus agir. Deus faz assim, vai ser assim no arrebatamento da igreja, e Deus age assim conosco. Repita comigo: muitas vezes Deus age subitamente para conosco. Irmãos, se Deus perguntasse para Filipe: Filipe, você quer que eu te leve para Azoto agora? Qual que é essa resposta, Filipe? Ai Jesus, mas eu não fiz a mala, me dá um tempo. Ai Senhor, eu tenho que preparar um sucessor aqui em Samaria, alguém para deixar a obra nas mãos dele. Fazem misericórdia. E Deus não sabe disso por acaso. Diga glória a Jesus. Por que Deus age subitamente? Porque se Ele perguntar, você não aceita. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. Deus quer te tirar do emprego. Ele não vai te perguntar, porque se Ele perguntar você vai dizer não, então Ele tira. Diga glória a Jesus. Ele arranca. Diga glória a Deus. E o que Filipe fez após ser arrancado? Versículo 40, se achou em Azoto e indo, passando, anunciava o Evangelho
em todas as cidades. Diga glória a Jesus. Filipe não ficou sentado na calçada. Ai, Senhor, por quê? Ai, eu só queria entender o porquê. Ah, faz favor. Fala assim, faz favor. Eu já vi tanto crente assim. Ai, eu só queria entender o porquê. Anuncie o Evangelho, que é a tua obrigação. Diga glória a Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Quando o Senhor quer fazer uma mudança em nossas vidas, Ele não nos prepara, Ele nos arranca. Diga glória a Jesus. Irmãos, porque o ser humano é cheio de vontade. Se fôssemos nós, ai pastor, me dá um tempo para eu me preparar. Diga isso para Deus, vamos ver se Ele te dá um tempo. Diga glória a Deus. O Senhor não faz isso, Ele faz o que Ele quer. Irmãos, e por que Deus age nessa forma de arrebatamento? Vai ser assim para levar a igreja para o céu. Então é arrebatamento, é a forma de Deus agir com a igreja. Por quê? E você quer saber o porquê? Então respire fundo, se endireite no encosto da cadeira para não cair para trás. Diga glória a Jesus. Eu vou te dizer o porquê. Estar preparado é pré-requisito para ser crente, viu? Diga glória a Jesus. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Estar preparado é pré-requisito para ser crente. Diga glória a Deus. Porque Jesus pode arrebatar a igreja agora. Você está pronto? Você vai pedir um tempo? Impossível. Diga glória a Jesus. Você pode morrer agora e Deus não vai te perguntar se você quer. Diga glória a Jesus. Nós temos que estar prontos a qualquer hora para qualquer coisa. Irmãos, com a exaltação dos direitos humanos lá do século XIX, que começou isso, que nós precisamos ter o nosso preparo, a nossa estrutura psicológica, e Deus pensa nisto por acaso? Deus nos fez, Ele sabe exatamente o que nós aguentamos e o que não aguentamos. Salmo 103:14, Ele conhece a nossa estrutura, sabe que somos pó, um vento que passa e não volta. Diga glória a Jesus. Deus sabe. Fala para nós assim, Deus sabe. Pré-requisito. Repita comigo, Filipe não entrou em crise. Fala para nós assim, ele não entrou em crise. Diga glória a Jesus. Irmãos, crente quando entra em crise financeira, sai de perto. Porque abre uma boca desse tamanho para murmurar de tudo e mais um pouco. Fala assim, misericórdia. Irmãos, nós temos que estar prontos para qualquer situação. Diga glória a Jesus. E temos que continuar falando da palavra de Deus em qualquer situação. Não entre nessa história do mundo de estrutura psicológica. Você tem que ter a estrutura espiritual para fazer o que Deus quer. Deus está em todo lugar, então em qualquer lugar onde você estiver, Deus estará lá. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Irmãos, quando acontece algo súbito nas nossas vidas, quando nos é tirado alguma coisa que nós não queríamos, geralmente é dinheiro, fazer misericórdia, diga glória a Deus, porque Mateus 6,24, não podeis servir a dois senhores, ou é Deus ou é as riquezas. 1 Timóteo 6,10, o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Irmãos, quando nos tiram algumas coisas, nós damos uma de fracos. Nós ficamos abalados. Ai, pastor, eu fiquei abalada. Fazer misericórdia. Daí dá uma de fraco. Meu amado Deus sabe o que faz. Quem sabe se Filipe não continuasse em Samaria, se ele não iria ficar prepotente, se ele não iria ficar intragável, se ele não iria ficar o Todo-Poderoso. Antes disso, Deus tirou. Diga glória a Jesus.
Isaías 57, 1 e 2. Perece o justo, e ninguém atenta para isso aqui. O justo é levado antes de vir o mal. Diga glória a Deus. O Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe o que fazer. Diga glória a Jesus. Repita comigo: eu não posso ficar perplexo. Josué 1:9. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes. Fala para nós assim: não pasmes. Ficar com cara de pasmado. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor, em qualquer circunstância, continue a proclamar a glória de Deus. Irmãos, e para encerrar, este texto é maravilhoso, porque diz ali que Filipe foi colocado por Deus em Azoto e anunciando a palavra de cidade em cidade, até que ele chegou em Cesareia. Por esse texto, irmãos, é bem fácil de entender que Filipe era um homem solteiro, não tinha família. Porque se Deus o levou para ele ir sozinho de cidade em cidade, ele era um homem solitário. Daí ele chegou em Cesareia. O capítulo termina dizendo que Filipe estava em Cesareia. Se nós formos lá para Atos capítulo 21, versículo 8, nós vemos que na viagem do apóstolo Paulo, viagem missionária, eles chegaram em Cesareia, e eles foram hospedados na casa de Filipe, o evangelista, e ele tinha 4 filhas donzelas que profetizavam. Diga glória a Jesus. Irmãos, Deus sabe o que faz. Enquanto Filipe estava solitário, ele poderia levar aquele tipo de vida, e o que poderia lhe ser prejudicial, Deus cortou, porque o Senhor o arrebatou daquilo. Mas o que aconteceu? Filipe foi para uma outra cidade, na Cesareia. Lá ele não se tornou uma pessoa famosa, não se tornou uma pessoa conhecida como ele era em Samaria. Lá ele constituiu família, lá ele casou, ele teve filhas, teve 4 filhas, todas convertidas, todas batizadas, todas cheias do Espírito Santo e todas com dom de profecia. Diga glória a Jesus. No tempo de constituir família, ele teve condição disso, ele teve tempo, ele teve estrutura, ele pôde fazer isto. Diga glória a Deus. Irmãos, isso é muito significativo. Filipe não tinha 4 filhas donzelas que fofocavam, que aprontavam, para assim misericórdia, diz que elas profetizavam. Diga glória a Deus. Por quê? Porque elas foram ensinadas. Provérbios 22:6, instrui a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Salmo 34:11, vinde meninos, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. 2 Timóteo 3:16, 15:16, desde a meninice sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação que há em Cristo Jesus. Diga glória a Deus. Então, irmãos, o Senhor sabe o que fazer. E nós lemos lá em Atos 21:8, os apóstolos em viagem chegaram na casa de Filipe, o evangelista. Ele ficou para sempre com a alcunha de o evangelista. Aonde quer que ele fosse, ele evangelizava até os próprios filhos e sempre com muitos frutos. Diga glória a Jesus. Irmãos, terminamos essa pregação dizendo o seguinte: Filipe soube fazer as coisas, porque no final nós vemos ele um homem com filhos que iriam continuar essa obra, filhas que profetizavam, que tinham visões sobrenaturais de Deus. Filipe soube fazer as coisas? Não. Deus soube. Fala para o lado assim: Deus soube. Deus soube fazer muito bem as coisas. Por que Deus tirou Filipe de Samaria? Por que arrancou da frente do eunuco? Deus sabe. Fala isso para o lado, Deus sabe. Irmãos, é maravilhoso ter a vida nas mãos de Deus. Tudo que Deus tem preparado para você certamente será o melhor, e Deus te levará para o lugar onde você deve estar, onde você se estruturará e haverá frutos que saltem para a vida eterna. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glorificado seja o nosso Deus. Glória a Jesus. Aleluia, só o Senhor é Deus. Aleluia, fecha os teus olhos.